Mas o assunto mais quente do dia parece ter sido o Corinthians hoje à tarde e final de semana todo, e desde as revelações da Gazeta Esportiva e do UOL sobre o contrato da Vai de Bet. Trago aqui agora notícias inéditas, novas e que começam a ser debatidas em instantes na reunião do Conselho do Corinthians, o Conselho Deliberativo, marcada para as 19 horas. Primeira chamada já aconteceu às 18. Estou aqui com o meu telefone ligado, ainda não começou. Segunda chamada às 19 horas. Era para ser, Renato, que está comigo hoje, Hélio de la Penha e Casão, uma reunião comum, ordinária, para a qual estava marcada uma homenagem ao Joaquim Grava, que durante muito tempo foi médico, consultor médico e ainda dá nome ao CT do Corinthians. Era para ser sobre isso e assuntos aleatórios. Entre os assuntos aleatórios, já havia entrado um pedido feito por alguns conselheiros para maiores explicações do contrato, intermediação e consequências do patrocínio assinado com a Vai de Bet no começo do ano, que já tem repercussões importantes dentro do clube e implosões dentro do clube. E essa implosão pode ser ainda maior, e é por isso a nossa enquete de hoje. Se o corintiano acha que o presidente do Corinthians deve sair ou não. E por que a gente colocou essa pergunta? Porque já há uma petição com 86 assinaturas para a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Augusto Melo. Essa será uma discussão colocada hoje, apresentada hoje, depois de saber se ele vai ou não estar presente nessa reunião. Na teoria, ele não precisa estar presente, reunião de conselheiros, mas já há 86. 86 é pouco. O Corinthians tem 200 conselheiros quadrienais, ou trienais, e isso não representaria nada. Diz a oposição hoje, recheada por gente que estava na situação até anteontem, inclusive o grupo do antigo diretor jurídico, o Li, que esse número já chega a 150. O Estatuto do Corinthians, ele prevê que a abertura de processo de impeachment você precisa de maioria mais um dos conselheiros presentes na reunião. Isso não vai ser feito hoje porque, juridicamente, como não está na pauta explícito, será convocada uma reunião extraordinária, mas vai ser exposto isso hoje na reunião. Nessa reunião extraordinária, é necessário maioria mais um para abertura de processo. 30 dias para apresentação de defesa, ou no máximo 60, se tiver ali alguns pedidos de advogado, que isso pode acontecer, está previsto no Estatuto do Corinthians. E no caso do Corinthians, e essa é um orgulho que eu tenho, democrático que é, quem decide pelo impeachment do clube não são os conselheiros, é a Assembleia Geral dos Sócios. Isso pode acontecer em até 90 dias, dado o pontapé inicial. Então, uma reunião que está acontecendo agora, começa agora, oficialmente começou às 18 horas, mas em segunda chamada vai começar às 19, será a primeira vez em quase 6 meses de mandato que o Augusto Melo vai ouvir oficialmente a palavra impeachment. Não há nenhuma prova apresentada até agora do envolvimento direto do presidente do Corinthians, Augusto Melo, no imbróglio dessa intermediação e dessa empresa laranja que recebeu dinheiro do contrato da Vai de Bet. Não há nenhuma prova, não somos aqui, não estamos colocando o carro na frente dos bois. O que o UOL está fazendo aqui é reportando, principalmente no blog do Juca e agora aqui no Fim de Papo, os desdobramentos disso. O que o Conselho do Corinthians vai querer saber hoje é por que o presidente do Corinthians não quis abrir mão nem do seu diretor de marketing, que saiu porque quis, nem do seu diretor administrativo, que assinou o pagamento dessas intermediações, porque ele não quer abrir mão dessas duas pessoas, porque o diretor jurídico acabou de sair, o que foi que aconteceu para isso acontecer, e já há, sim, maioria, como eu disse aqui na semana passada, o Renato estava aqui comigo, quando eleito, ele foi eleito por muitos votos, o Augusto Melo, da Assembleia Geral, mas o Conselho ficou muito dividido, e esse Conselho hoje já pende contra ele. Por favor, deixe seu like, vote na nossa enquete. Vou abrir aqui a nossa discussão com o Renato. Daqui a pouco a gente vai ter também o André Hernan, que hoje também conversou de forma exclusiva com o técnico do Corinthians, Antônio Oliveira. E a gente começa o programa com o Corinthians. Renato, boa tarde. Boa noite. Boa tarde, Marília. Boa noite. Boa tarde, Casagrande. Boa tarde, boa noite, Hélio de la Penha. Eu até falei outro dia, e o UOL transformou numa espécie de não é bem um meme, né? Mas separou a fala, tá?
deu dizendo que achava muito difícil que o Augusto terminasse o mandato. Por isso tudo que está acontecendo, e que agora só se vai se avolumando. Quer dizer, ele pode não ser culpado de nada, mas por que ele faz questão, como você mesmo falou agora, Marília, de ficar com aqueles que estão claramente envolvidos com essa história? Para o bem ou para o mal, mas estão envolvidos. Por que ele faz questão de que essas pessoas não saiam? Estranho, né? Muito estranho. Tudo que está acontecendo no Corinthians, desde que o Augusto Melo assumiu, é muito estranho. É tudo muito estranho. Ele dá declarações estapafúrdias, ele faz um contrato em que o diretor dele de futebol avisa que não tem intermediário nenhum, se vangloria disso, e depois descobre-se que tem intermediário, e agora começa uma história que sempre teve intermediário. É claro que não sempre teve intermediário, senão o Rubão não teria falado o que ele falou. A ideia original era ser intermediário. Por que, de repente, apareceu um intermediário? E por que essas empresas têm ligações com dirigentes do Corinthians? A história é muito ruim e é muito complicado. É uma coisa que você não pode dizer com certeza absoluta que ele está envolvido, mas é uma coisa muito suspeita, para falar o mínimo. E como você mesmo falou agora, ele já não tem mais o conselho a vantagem no conselho que ele tinha. Então, eu acho que sim, ele vai caminhar a passos largos para esse impeachment. Não sei se vai ser o primeiro presidente da história do Corinthians que vai sofrer um impeachment. Você certamente saberá melhor do que eu isso. Mas acho que ele está começando a caminhar para o cadafalso a passos rápidos. Dias antes de sofrer o seu processo de impeachment, Alberto do Alibe pediu a renúncia, mas já era matematicamente uma coisa que aconteceria em 2007. Então, repete-se isso. Existe também, do lado do Augusto Melo, e eu gostaria que quando alguém fosse recortar alguma coisa aqui de hoje, a gente recortasse a íntegra, para não parecer que a gente está dando informação pela metade. Então, do lado das pessoas que ainda apoiam Augusto Melo, existe também dentro desse grupo um movimento para que, primeiro, né, que foi o movimento do diretor jurídico que pediu para sair, para que o presidente se afaste momentaneamente para que essas pessoas possam se defender. Isso daria a ele uma blindagem e uma transparência no processo. Isso não aconteceu no caso do Marcelo Moreno, que é o diretor administrativo. O presidente segue dizendo que não vai sofrer pressão de fora para trocar seus diretores, que não tem nada que desabone o Marcelo e, portanto, ele não vai afastá-lo nesse momento, mas há um movimento também já que começa sobre o que aconteceria num possível afastamento, nem que fosse voluntário do presidente ou no caso do impeachment. Juridicamente, o que acontece é que o vice-presidente eleito, Osmar Stabile, assumiria o cargo e teria que convocar eleições. Ele não ficaria no lugar do Augusto Melo até o final do mandato. Não há reeleição no Corinthians, então cumpriria o mandato o vice-presidente. Não é assim. No caso do Corinthians, se o presidente sofrer impeachment ou pedir a renúncia, existe a necessidade do vice que assume pedir eleições em até 60 dias. E aí novos candidatos teriam que apresentar suas chapas. Poderia até ser o atual vice-presidente, poderia ter o antigo... Aí não se sabe quem seriam os candidatos, mas esse é o processo legal, Casão. Maria, é difícil entender o Corinthians, né? Essa questão do intermediário, da empresa fantasma, enfim. Isso aconteceu também com o caso do Paulinho, né? Se eu não me engano. Quando o Paulinho veio para o Corinthians, que o Duílio trouxe ele de volta, ele falou que quem pagaria o salário do Duílio era matar uma empresa aí, né? Que nunca surgiu, nunca apareceu, o Paulinho ficou. Oi? Como chamava? Taunsa chamava. Taunsa. Então, não apareceu. Taunsa não surgiu, não pagou, não aconteceu nada. O Paulinho está se despedindo e ninguém falou nada. Não foi motivo de impeachment. Então eu acho que tem um movimento. Eu não estou defendendo Augusto Melo. Eu acho que o Augusto Melo está fazendo tudo errado. Ele começou mal e continuou mal e ficou perdido e falou demais e contratou errado, na minha visão. Fez um bolo ali e agora ele tem um time caríssimo que não joga nada, né? E vai ter que fazer alguma coisa, porque senão o ano vai ser terrível. Mas lá atrás, as coisas aconteceram do mesmo jeito, gente. Da mesma forma. A desconfiança foi clara, foi cobrada, foi mostrada, está sendo mostrada até hoje, e parece que ninguém toma conhecimento ou se importa com o que aconteceu há um ano atrás, 6 meses atrás, ou 1 ano e meio atrás, sabe? Que as coisas estão caminhando do mesmo jeito, da mesma maneira, né?
tem um monte de coisas super estranhas na gestão do William Monteiro Alves, como tem um monte de coisas super estranhas na gestão do Augusto Melo. Mas para o Augusto Melo, o mundo vai cair, tem um movimento incrível, vamos pedir impeachment, vamos chamar o conselho, vamos chamar aquilo, né? Vamos fazer uma revolução, né? Mas no caso da outra gestão, que foi, para mim, muito mais terrível do que essa, que está 6 meses lá e teve que pegar a herança maldita da outra, né? A outra só deu continuidade ao movimento que já vinha sendo feito há quase 20 anos. Essa daqui não, ela entrou para tentar quebrar aquele movimento, mas pegou a bomba acesa na mão. Né? E se perdeu, porque não tem experiência, porque não tem competência, porque achou que era fácil, porque foram falastrões, cheio de frases absurdas, enfim. Eles fizeram. O repertório dessa nova direção, né, desde o começo do ano, é vasto, né? É um repertório vasto de bobagens, né? Isso é nítido. Mas, cara, vamos lá. Vamos fazer tudo direito? O Corinthians quer melhorar? O Corinthians quer começar a resolver os problemas? Então começa a fazer tudo direito. Pega o pacote todo, que é igualzinho, e vamos investigar. Vamos investigar tudo. Levanta, vamos abrir a porteira, sabe? Vamos ter transparência. Não é transparência. Como que chamava a chapa do anterior? Renovação. Renovação e transparência. Eu acho que é o momento mais certo para se fazer uma renovação e transparência, mas com todos os envolvidos. Todos os envolvidos, inclusive o da chapa Renovação e Transparência. Porque é responsabilidade deles a atual situação que o Corinthians está. É responsabilidade deles. Não tirando a responsabilidade do Augusto, não. Quero repetir, não estou defendendo, não sou advogado de defesa de ninguém do Corinthians. Eu estou falando que o desastre vem há mais de 20 anos e principalmente nos últimos 4. E o Augusto está há 6 meses. Então vamos levantar a poeira toda? Vamos levantar a poeira toda? Aí eu concordo, vamos levantar a poeira toda. Duílio, por que a Caixa Econômica não pagou? Por que não teve o acordo que você falou 3 dias antes da eleição que ia ter? Estava tudo certo, ia pagar a Arena e o Corinthians ia ficar um time rico igual o Flamengo e o Palmeiras. Né? Bom, Duílio, por que aquela empresa que você falou que ia pagar o Paulinho não apareceu, não pagou? Então, assim, vamos jogar as cartas na mesa. Né? Vamos jogar as cartas na mesa. Pega o baralho inteiro e joga na mesa. Não fica jogando cartinha. Porque jogar cartinha não vai resolver problema nenhum e eu acho que também não é justo. Casão, deixa eu só deixar uma coisa clara. Assim, eu acho que quando a gente fala de política interna dos clubes, principalmente no caso do Corinthians, cuja última eleição deixou claro o sentimento de cansaço do torcedor com a antiga gestão, que durou 17 anos, que o processo de impeachment é um processo político. Né? Ele só está acontecendo, ou só vai ter uma conversa sobre isso a partir de agora, não significa nem que o Augusto Melo vai sofrer impeachment, não significa que vai passar no conselho, não significa que os sócios do Corinthians vão querer, é só um assunto que vai aparecer na reunião do conselho do Corinthians, porque é um processo político. A gente está contando aqui no Fim de Papo há algumas semanas o processo de esfarelamento do apoio político do Augusto, da falta de habilidade que ele teve de lidar dada esse começo de gestão conturbado, com algumas questões. Então, a saída de alguns diretores no Corinthians implica, no caso dele, uma pressão que está fora não está na arquibancada, não está no resultado de campo, está na possibilidade dele administrativamente se manter. Você tem toda a razão em que a ficha dos dirigentes do Corinthians, desde a luz do Lampião, seria muito bom para o torcedor conhecer. Eu só estou explicando aqui para não dizer, mas por que não falou antes? Por que não teve processo de impeachment contra ele? Porque os conselheiros não fizeram. Não, eu entendo. Então, eu entendo. É que eu não sou... Né? É que eu não faço parte da política do clube. Eu sou apenas um torcedor, comentarista no programa. Então, eu vou em cima daquilo que eu acho. Eu não faço política. Eu não conheço ninguém lá dentro. Não tenho contato. Eu não sei nem o que acontece. Eu sei, eu estou comentando em cima dos noticiários e das pessoas que mais
tem conhecimento, como você e todos os outros que trazem informação. Não, Em cima das informações, eu entro com a isso. minha opinião como um cara de fora. Eu não tenho relação nenhuma lá. Né? Você tem E toda a vou, razão. e E a vou pergunta continuar nossa sem ter. Não, e a nossa pergunta aqui do corintiano, você quer a saída do presidente Augusto Melo? A gente está falando, inclusive, com um universo de pessoas que não vai participar desse processo, porque ainda que democraticamente seja maior do que os 200 que votam, seja o colégio eleitoral dos sócios do Corinthians, ainda assim é uma porcentagem ínfima em relação ao impacto que isso vai ter em 30 milhões de pessoas. Então, Della Penha, o que a gente está falando aqui é de uma inabilidade política. E isso não significa, como disse o Casão, que outros dirigentes talvez não tivessem que ter sofrido a mesma escrutínio do Conselho, como agora parece que o Augusto vai passar. Mas essa falta de apoio que ele tem, e aí a gente pode fazer qualquer comparação, qualquer paralelo, eventualmente, com o nosso Congresso, é muito parecida. Né? Então, ele está no momento em que, até agora, vou repetir aqui para que não haja nenhuma dúvida, não há nenhuma prova de que esse desvio de dinheiro, esse pagamento de porcentagem e, na sequência, repasse para uma empresa fantasma tenha nada a ver com o presidente do Corinthians. A própria empresa, Vai de Best, ofereceu aos jornalistas uma nota dizendo que, de fato, havia procurado o intermediário e, de fato, havia pago a comissão combinada, que, a partir dali, o que dinheiro foi feito, ela não sabe o que aconteceu. Mas, nesse caso, não é sobre, entre aspas, o crime final, que o Ministério Público, a polícia, as pessoas vão descobrir o que aconteceu com esse dinheiro, que foi esfriado e não esquentado, mas sobre o impacto intramuros. Estou acompanhando de longe essa história aqui do Rio de Janeiro, onde uma outra corrupção está sendo investigada, né? Enfim, não sei nem se vai ser pauta da gente aqui, mas Vai eu sim. eu fiquei muito impressionado quando eu vi a casa a casa da empresa intermediária que o Juca mostrou, uma coisa impressionante, sabe? Eu acho que essa história de bet ainda vai dar muita confusão em vários outros clubes além do Corinthians. E no momento, eu acho que se for para ter um intermediário para tratar de bet, devia falar direto com o Lucas Paquetá, ele que entende desse assunto. Uia! Renato, enquanto a gente não recebe o Hernan aqui, eu queria que você falasse um pouquinho dessa história do Marcos Braz e do Romário. Né? Hoje, um delator teria associado o nome dos dois a um esquema de corrupção na Secretaria de Esportes no Rio de Janeiro. Nesse caso, mordeu dinheiro, ou teria mordido dinheiro, e não haveria de ninguém. Mas esse também é um assunto que parece que não pega, né? Marcos Braz pode falar o que quiser, que ele continua lá, firme e forte como vice-presidente de futebol. Não pega para o Landim, né? Para o torcedor e para o rubro-negro comum, pega sim. Se o Flamengo e o Landim tivessem um mínimo de preocupação com a seriedade dentro do Flamengo, o Marcos Braz teria que ser sumariamente afastado para se defender. Se provada a sua inocência, ok, volta. Mas você fazer a egípcia, como costumam dizer os mais jovens agora, e fingir que nada está acontecendo, é um escândalo. Aliás, foi o que o Flamengo fez com o próprio Marcos Braz quando aconteceu a tal mordida na virilha. Né? O Flamengo emprestou a sua sala de entrevistas para o Marcos Braz contar uma porção de mentira e depois ficar tudo por isso mesmo. Eu acho gravíssimo o que aconteceu, é mais um escândalo que o Marcos Braz está envolvido, e eu me assusto que o Flamengo não tenha ainda se pronunciado. O Flamengo nem sequer se pronunciou sobre o assunto e muito provavelmente não se pronunciará. O Romário, malandro que já disse que não tem nada a ver com isso, que ele apenas indicou o Marcos Braz para a Secretaria de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro. Só que esse cara, que fez uma delação premiada, diz que o Marcos Braz desviou uma porção de dinheiro, inclusive para o Romário. Olha que situação. Tem sentido um dirigente ser mantido no cargo no meio de uma denúncia desse tamanho? Eu acho que não faz o menor sentido. O Flamengo tinha a obrigação de afastar o Marcos Braz imediatamente e dizer que você vai se defender, vai tratar dos seus problemas lá na justiça, e o dia que você for inocentado, se for, você volta. Senão, o Flamengo não pode ter um dirigente, um vice-presidente de futebol envolvido com esse tipo de denúncia.
Ó, a gente tem a participação especial hoje do nosso queridíssimo André Hernan, que na semana passada teve no CT do Corinthians entrevistando o Antônio Oliveira. Ontem me fez uma visita na Band, não me levou flores, não me levou chocolate, disse que ia de terno e gravata, apareceu de tênis, mas mesmo assim, ó, obrigada por você estar aqui. A gente vai falar sobre a sua entrevista exclusiva, sim, mas repórter que é repórter, né? No dia seguinte, amassa peixe com a notícia do dia anterior. Eu imagino que você está também aí caçando essas informações da reunião do Corinthians. E eu gostaria de dizer que eu estou aqui mexendo no meu celular, porque eu estou trocando mensagens. Acabei de trocar uma mensagem com o presidente do Corinthians, que disse que estará presente nesta reunião que começa. A primeira chamada foi às 18 horas e a segunda chamada será às 19 horas. Ele acabou de me responder assim que não é obrigatória a presença dele, é uma reunião de conselho, mas ele disse aqui para mim que estará no Parque São Jorge. Renan, primeiro que eu queria que você contasse aqui para gente como foi seu encontro pré essa confusão toda semana passada no CT. O CT do Corinthians e o Parque São Jorge, eles funcionam meio como Estado e igreja, se bem que às vezes o Estado entra na igreja. Lá parece ser um ambiente mais blindado. Mas você esteve lá, conta pra gente como foi e a gente vai colocar aqui também na sequência trechinhos da sua conversa. Oi, Marília, tudo bem? Boa noite já, né? Fala, Casão, Renato, Hélio, tudo bem? Bom, primeiro que assim, esses desdobramentos eles vão acontecer agora porque tá rolando essa primeira chamada e aí o bicho vai começar a pegar daqui a pouco. Então hoje o celular vai trabalhar até tarde, né? Nessa questão da reunião. Hoje eu consegui avançar em algumas coisas de negociações do Corinthians. Wesley, Bidon e também do Eric Pulga. Eu trago essas informações daqui a pouquinho, eu amarro aqui num pacote para vocês. Mas foi uma entrevista legal, assim, porque o Antônio foi a primeira vez que ele falou como técnico do Corinthians, sem aquela armadura de coletiva, sem aquela coisa de pressão pós-jogo, resultado, de falar sobre quem jogou bem, quem jogou mal, por que não está ganhando, por que estacionou. Então, assim, eu senti ele bem à vontade, tanto que o papo era combinado, era 25 minutos e acabou tendo 47 minutos de entrevista, onde o próprio Antônio falou, não, eu quero continuar a falar aqui, tá bom demais o papo, e isso foi bacana. Primeiro ponto para mim que chama a atenção, ele quer se naturalizar, ele quer ser um cidadão brasileiro, dupla nacionalidade, já está com os documentos todos prontos e ele fala de juras de amor ao Brasil, aquela coisa toda que o acolheu muito bem. Então já está pronto para virar um cidadão brasileiro, como ele fala, né? No Corinthians ele fala que o time de fato deu uma estacionada, mas assim, é um Corinthians que ele vê muita evolução e ele fala muito em função da reformulação. Fala que o time está todo sendo remontado, as contratações, recuperar alguns jogadores, o ponto-chave da recuperação é o Yuri Alberto, e é um treinador que sabe onde está, eu percebi isso na fala dele. É um treinador que sabe a grandiosidade do Corinthians, em comparação ao Cuiabá, com todo o respeito ao Atlético Paranaense, os outros clubes que ele trabalhou. Aliás, ele foi auxiliar do Gesualdo Ferreira no Santos, quando foi treinador lá na Baixada Santista. Então, assim, ele está entendendo bem o que é o Corinthians e a pressão e o tamanho que é o Corinthians. E ele garante que lá no CT Joaquim Grava, o que acontece no Parque São Jorge, essas notícias todo dia, notícia de corrupção, notícia de desvio, notícia ruim, negativa, isso acaba não entrando no CT, ou pelo menos eles tentam blindar isso, e ele me pareceu muito sereno quando eu fui a pergunta de novo. Eu falei, não entra mesmo? Não tem? Ele, com muita serenidade, ele falou, isso não entra aqui no CT, eu me preocupo apenas com o campo e com o jogo, que, aliás, o Corinthians também tem muitos problemas. Então, foi uma entrevista tranquila, eu gostei do papo, foi bem sereno e, claro, falou de outras coisas, falou que odeia o trânsito de São Paulo, mas que está gostando muito. Não está saindo muito, falou que ainda está morando no CT, a família... reclamou à toa, mora no CT. Que trânsito que ele pega? Do carrinho de golfe? Então, ele às vezes sai para resolver problemas, né? Coisas particulares e tal, não sei o quê, vai no restaurante, mas pega trânsito. Mas assim, ele falou que quando a família vier, vai se aventurar a sair um pouco mais, mas que tá quietinho, tá na boa ali. Também a fase não dá para ficar, né, ficar de sopa, dando sopa aí na rua, né? Casão, Della Penha, Renato, perguntas para André Hernan, este homem infiltrado dentro do CT, Joaquim Grava.
Eu só quero falar uma coisa antes de falar com o Hernan. É o seguinte: tem muitos jogadores lá no Corinthians que não sabem nem onde é o Parque São Jorge, né? Então, acho que nunca passaram por lá, né? Nunca tomaram um café lá dentro, né? Então, o Antônio Oliveira talvez tenha passado umas 2 vezes ali e tenha ido embora. Essa é uma diferença que existe no Corinthians de antigamente e o Corinthians de hoje. Chegam jogadores, chegam pessoas, trabalham no Corinthians, jogam no Corinthians, fazem gols, perdem gols, defendem, caem, chega outro treinador e o ambiente do Parque São Jorge não conhece minimamente, né? Eu acho que isso tem um lado bom, porque envolve isso que o Hernan falou. Pô, não chega aquela pressão, tal. Mas também tem um lado ruim, porque o Corinthians sempre foi ligado àquela questão de você viver o clube, né? Você viver a história do Corinthians, né? Você falou, ele te demonstrou alguma coisa de conhecimento da história do clube, do Corinthians? O que é o Corinthians? Porque o Corinthians não é o CT, o Corinthians não é o Parque São Jorge. O Corinthians é uma coisa só. Hoje existe o CT. Mas por muitos anos, a grande parte da história do Corinthians existe no CT, né? E ele sabe, ele conhece o que é o Corinthians, por exemplo? Você sentiu alguma coisa desse ponto? Porque para mim precisa conhecer o clube, para mim precisa conhecer a história do clube, para mim precisa passar no Parque São Jorge e conviver um pouquinho e ouvir um pouco de cobrança dos associados para saber o que é o Corinthians. O Casão, isso aí é importante, porque o CT virou uma bolha. O CT virou uma bolha para os jogadores. A gente não tem a presença da imprensa todos os dias. E há um distanciamento, porque até quando a gente vai ao CT, a sala de imprensa fica logo na entrada e o hotel, a concentração e o campo onde eles treinam fica muito distante. É do outro lado. É uma distância muito grande, então a gente não tem contato. Por exemplo, eu fui no CT, o Antônio foi até mim, lá na sala de imprensa. Eu não tive, por exemplo, contato com os jogadores, que é um contato precioso, que eu acabo tendo isso porque eu faço transmissão, né, dos jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. Então, para mim, essa coisa do off ali, eu tenho muito quando tem os jogos. E isso não tem. Então, os jogadores acabam virando bolha. E o Antônio Oliveira faz parte dessa bolha. Então, assim, ele não conhece o Parque São Jorge. Ele nunca foi lá no clube. Aliás, eu me arrisco a dizer que nenhum treinador frequenta a sede social. O Abel não vai lá na turma do amendoim, na turma do tênis lá no Palmeiras. Agora o Zubeldia nunca deve ter ido lá com os cornetas lá do Morumbi, né? Então, assim, os CTs hoje, o futebol, os elencos profissionais, eles se transformaram numa verdadeira bolha. E não tem mais esse contato, né, Casão? Hoje em dia. Aquela coisa do Casão, do Sócrates, do Vladimir, ficar lá circulando no clube de chinês. Né? Não, claro, isso aí, o tempo mudou, é outra época, mas não ter conhecimento do lugar que você trabalha, só conhecer o campinho, a arena, o campo, o hotel, eu acho que não passa uma ligação de identificação com o clube e com a história do clube. Isso eu estou falando do Corinthians, porque nós estamos falando do Corinthians aqui, mas eu sei que o São Paulo é a mesma coisa, Palmeiras, o Santos talvez seja menos, tá? O Santos talvez seja menos. Eu acho que a Vila Belmiro ela é frequentada bastante, até porque jogam lá, né? E o São Paulo também, porque tem o Morumbi. Eu acredito que o Zubeldia passa por lá, porque é ali que se decide tudo. Lá no Morumbi, lá a sala da presidência é lá, a convivência é lá, os caras giram tudo por lá, tudo é conversado por lá. Agora, eu acho isso um erro, principalmente no momento como o clube está atravessando. Você não conhecer nada, você não sabe qual é a sua responsabilidade, você não sabe o tamanho dela e você veste a camisa e vai para o campo, sabe? Eu acho muito estranho. Eu acho muito estranho porque não é só por causa da comparação com o lado antigo do Corinthians, é porque eu, estou falando particularmente, quando eu chegava num time, eu sabia a história do time. Quando eu cheguei no Torino, eu já sabia a história, Superga, acidente, as pessoas que morreram, o que era o Torino, o que significava para a cidade, qual era a concorrência com a Juventus. Então, quando você chega assim num clube, você já chega identificado com a história, você já chega identificado com o que você precisa fazer. E o Corinthians tá faltando isso. Uma das coisas principais, na minha visão, falta de identificação. Para mim, o Corinthians não vai conseguir se reerguer se não começar a ter identificação. Essa é a minha opinião. Hernan,
Você chegou a perguntar ao nosso bravo Tonhão, né, o Antônio Oliveira, como é que ele estava vendo o estágio do time, de que maneira ele via o time do Corinthians jogando hoje em dia, muito longe ainda do que ele pretende? Ele acha que a coisa está no caminho certo, alguma coisa do gênero? A resposta dele são 21 jogos oficiais. Ele começou respondendo assim: são 21 jogos oficiais. Pegou um time que estava muito mal no Campeonato Paulista, que não passou para a fase final. Ali deu uma subidinha, né? Veio a Copa do Brasil, conseguiu passar de fase. E ele fala: ó, os jogos que o Corinthians não conseguiu vencer, ele diz que na estatística, né, nos números, o Corinthians teve um certo desempenho e que muitas vezes não é falado. E aí ele diz o seguinte, que para melhorar o time precisa de reforços. E ele cita, foi até manchete hoje durante o dia aqui no nosso UOL, 5 a 6 reforços. Só que ele fala de 5 a 6 reforços de jogadores que venham para fazer a diferença. E até mesmo na mesma posição, por exemplo, tem o Mateuzinho e tem o Fagner, que é uma incógnita, não sabe se vai ficar. Que venha mais um jogador que possa fazer essa posição e mais uma, mas que seja um jogador que aumente o nível de competitividade dentro do elenco. Então, assim, jogador por jogador é melhor deixar os que estão aí. Então, assim, eu senti uma fala forte, assim, tem que trazer jogador que faça a diferença, senão o negócio não vai caminhar. Eu gostei dessa resposta. Mas é um pouco uma coisinha, perdão, Hélio. É um pouco utópica, né? Imaginar que o Corinthians vai ter dinheiro para contratar 5 ou 6 jogadores que venham fazer a diferença, ele parece que não conhece a situação atual do Corinthians. Só um comentário. Não, Hernan, sobre essa questão aí, ele tem algum nome em que ele dê prioridade assim, para o Corinthians chegar junto e tentar contratar? Então, aí, Hélio, é o que está gerando um debate na torcida do Corinthians, porque a gente tem a informação de que ele gosta muito do Daverson, que é um cara totalmente, né, identificado com o Palmeiras. E aí, na entrevista coletiva do último jogo do Corinthians, da Copa do Brasil, ele foi perguntado se ele indicou o Daverson. Ele deu uma desconversada. Só que coletiva é aquela coisa. Tira o Hernan. Só que é aquela coisa, né, Marília? Coletiva é aquela coisa. Deus, o mundo acabando no Parque São Jorge, impeachment, time na zona de rebaixamento, você me vem com o Daverson? Por favor. Coletiva é aquela coisa, microfone não sei o que na mão do repórter. Aí perguntou, ele respondeu, só que ele deu um somebody love. E eu tava ali frente a frente com ele, falei, não vou perder a oportunidade. E ele fala, todo clube, ele elogiou o Daverson, falou da história que ele tem com o Daverson no Cuiabá e falou assim, para mim é uma frase forte, todo clube gostaria de ter o Daverson. Eu acho que aí, nesse caso, vai de encontro ao que estava falando do Casão, né? De conhecer a história do clube, conhecer a alma do clube. Porque, você botar um cara que não tem identificação nem com a torcida, nem com o clube, nem com coisa nenhuma, só com ele, é uma coisa doida. Não tem nem então, só uma coisa, Marília. Olha só. Acabou de contratar um jogador por 5 milhões de euros. Pedro Raul faz o quê com ele? Dá pro Cuiabá e pega o Daverson? Não tem cabimento. Então, nem que fosse jogador de só uma coisa, Marília. Não dá. O Daverson até é bom jogador. É um jogador que agita o ambiente, que agita o jogo. Mas aí, quando ele dá uma resposta dessa, é isso que eu falei antes, como o Hélio falou. Não tem conhecimento da história do clube, do que se passa lá dentro, do que acontece lá dentro. A história do Corinthians é outra, completamente diferente, como é a do Palmeiras, cara, como é a do São Paulo. São Paulo ainda você transita, vai um jogador para lá e para cá, mas entre Corinthians e Palmeiras a coisa é muito mais complicada. E outra, né? O Daverson tirava onda, o Daverson fazia coisas, não só gol, como também barbarizava numa fase que o Palmeiras estava muito melhor e o Corinthians ruim. Enfim, o ambiente, para ele, parece que o Antônio Oliveira não consegue enxergar fora do círculo que ele está dentro. Para ele, o Davidson é legal. Para ele, o Yuri Alberto é a seleção brasileira. Para ele, o Ranieri é o Falcão. Para ele, o outro jogador do Cuiabá que ele estava pedindo é o Toninho Cerezo. Entendeu? Então ele tem que entender aonde ele está treinando. E eu não estou falando que ele é mau treinador. Estou falando que ele tem que saber aonde que ele está situado. O que ele tem que fazer ali.
Porque contratar porque ele gosta, sem conhecer o que é a história do Corinthians, sem saber, se ele traz o Davidson, até o Davidson fazer alguma coisa legal que convença a torcida do Corinthians, vai ser um inferno na vida do cara. Ele não sabe isso? Ele não sabe porque não conhece a história. Tem que estudar um pouquinho. E outra coisa, no Parque São Jorge, ele não precisa ir lá. Vai segunda-feira, o clube é fechado, não vai ter associado lá. Vai no museu, da história do Corinthians para ver a história do Corinthians. Vai até a Fazendinha, aqui jogou o Rivelino e tal, não sei o quê. É isso, é o Corinthians. O Corinthians é isso. Vai de segunda-feira. Apresenta o clube pro cara. Não necessariamente hoje, porque hoje é uma segunda-feira que se ele for lá, ele pega a mala dele. Não, hoje não. Hoje não. Uma outra segunda-feira qualquer, uma outra segunda-feira qualquer, quando não tem ninguém, porque o clube é fechado mesmo de segunda, apresenta para ele lá, para ele ver a história. Muito bem, vou aproveitar a presença do Renan aqui. Marília, aproveita e faz uma excursão, né? Porque tem um monte lá que não conhece. Pega a segunda-feira, pega o ônibus, leva todo mundo para lá. É verdade. Vou até me candidatar. Ele não falou nada de... Hein, Ana? Ele não falou nada de contratar o Gabigol, não? O Corinthians está assim, ó, no Gabigol, observando. E assim, como o Corinthians já fez um movimento e o presidente Augusto Melo falou que tinha negociação e não sei o quê, eu ouvi do próprio presidente Augusto Melo, só vou fazer um movimento se de fato o Flamengo não quiser mais o Gabigol, se o Flamengo botar fim à história do Gabigol, aí o Corinthians chega forte, e o Corinthians tendo também uma calmaria. Foi exatamente isso que ele falou, tem que ter uma calmaria, questão financeira e tudo mais, porque o Corinthians perdeu um patrocínio aí com essa história toda aí, né? Era um patrocínio importante que ia ser na manga ou coisa assim, por causa dessa história da Vai de Bet, né? Então, assim, o Corinthians quer estar num momento financeiro tranquilo, e aí sem o Flamengo na jogada, para chegar junto no Gabigol. São essas as condições, mas o Corinthians está de olho sim. O Corinthians quer moleza, né? O Corinthians quer empurrar bêbado em ladeira, né? Ele quer o Gabigol de graça. O que ele quer é que o Flamengo rescinda o contrato com o Gabigol e aponte para ele, vai na ponte aérea, vai para lá. Isso não vai acontecer. No meio do ano... E pague a passagem. E pague a passagem. No meio do ano, quem quiser levar o Gabigol vai ter que pagar um qualquer para o Flamengo. Não vai ser nada absurdo, mas vai ter que pagar um qualquer. Se não, espera até o final do ano. Qual?